Olá, está começando mais um Mídia em Cheque, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da UFN. Hoje vamos falar sobre a mulher no jornalismo esportivo. Estão comigo as jornalistas Angélica Varaschini, jornalista esportiva da Rádio Mambuí, que também tem um canal Angélica FC, e Janaína Ville, repórter e comentarista de futebol americano da Rádio Uni FM. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Com o tempo, graças às lutas promovidas, a mulher vem conseguindo conquistar o seu espaço, não só no esporte, mas em diversos espaços sociais, antes ocupado só pelos homens, abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho. Segundo a reportagem do UOL, nos programas esportivos da TV fechada, 13% das profissionais são mulheres e quase todas estão atuando como repórteres. Esta reportagem do UOL, ela trata sobre o preconceito e o desrespeito contra os profissionais, por elas serem mulheres, no caso. Vocês já passaram por alguma situação desconfortável enquanto vocês estavam trabalhando? Olha, infelizmente, Milena, é bem comum, a Angélica pode confirmar, né? Ainda mais trabalhando nas externas, né, que a gente faz, no campo, seja no futebol americano, na divisão de acesso, nos jogos do Inter SM aqui. É muito comum porque o público que vai aos estádios é majoritariamente público de homens, né? E isso, de certa forma, por verem poucas mulheres nesse espaço, eles muitas vezes se sentem no direito de chegar perto de ti, muitas vezes te abraçar, às vezes até não é com uma intenção de te assediar, mas acaba sendo bastante desconfortável essa situação. E já aconteceu também com alguns jogadores, com o técnico, enfim. Infelizmente, é uma situação bastante comum, mas acredito que com o tempo isso vem diminuindo, vem sendo criadas campanhas também. A campanha Deixa Ela Trabalhar, que foi lançada no ano passado, também teve grande importância para conscientizar sobre isso. E outra coisa que é muito importante é que as mulheres estão denunciando esses fatos, estão levando adiante, e a gente viu recentemente também um caso de uma repórter da Rádio Gaúcha que conseguiu uma condenação de um cara que agrediu ela no estádio, né? Então isso vem sendo muito importante nessa luta para diminuir esse assédio no estádio. E eu acho que principalmente, né, Jana, tu trabalha bastante, que a gente percebe, com a torcida, né? Sim. E a torcida, ela tem algo diferente. Quando eu comecei a trabalhar, principalmente ali com a Rádio Mambuí, a gente percebia que existia uma discriminação com a mulher pelo sentido de ser algo diferente, que não era tão visto, né? Principalmente aqui no interior do estado. Aqui em Santa Maria, eu acho que o pessoal já está se acostumando um pouco mais em nos ver, né? No estádio, em nos ver nos ginásios. Eu acho que já está começando, eles estão começando a entender que esse espaço, sim, pode ser conquistado por uma mulher e por competência, por trabalho, por realmente ser boa naquilo que faz e trabalhar tanto melhor ou como qualquer pessoa, independentemente de gênero. Mas eu sinto isso principalmente quando a gente vai para fora, quando a gente viaja, né? Quando a gente faz, principalmente no meu caso, os jogos do Inter de Santa Maria agora, na divisão de acesso no interior, na fronteira, a gente pega Bagé, Rio Grande, Vacaria, né? São Gabriel, Santa Cruz, enfim, essas outras cidades, às vezes ainda é desconfortante, sabe? Eu ouço muito na beira do campo, né? A gente ouve muito que no início, quando isso acontecia, dava vontade de virar o rosto e responder. Agora, diminuiu muito. Eu faz 5 anos que eu tô, 4 anos, diminuiu muito. Mas no início é bem difícil, é bem complicado. Mas agora eu acho que o pessoal está entendendo que a mulher está buscando espaço. Existem pessoas que ainda não compreendem isso. Mas a grande maioria está entendendo que esse espaço pode sim ser conquistado por mulheres. Assimilar, né? Assimilar, exatamente. Também tem as redes sociais, né, que elas possuem uma maior interação com o público, as jornalistas, né, mas elas acabam gerando, às vezes, bastante preconceito, né, no Facebook, no Twitter, as pessoas elas acabam colocando, né, algumas mensagens de preconceito. Vocês já receberam algum tipo de mensagem em alguma rede social? E eu vejo, no meu caso, ele é um pouco ao contrário, assim, sabe? No início, como eu trabalho com a rádio, né? Então a gente tem mais essa interação. Eu tenho também o meu canal, como tu falaste, o canal no YouTube que é sobre futebol, que é sobre esporte. Eu tenho também meu blog que é de notícias esportivas e às vezes tu coloca uma opinião. Eu já vejo essa diferença. Quando tu vai colocar uma opinião tua,
como eu, a Angélica, falando sobre determinadas coisas sem ser algo informativo, existe isso. De, não é bem assim, né? Eu acho que tu tá com uma visão diferente, não é bem assim que acontece. Quando ele é mais informativo, de tu dar um exemplo, uma contratação, uma demissão, como ele é mais informativo, tranquilo, sabe? Eu vejo isso no meu caso, tranquilo, de boas. Agora, quando é mais algo opinativo, a gente recebe mais algo negativo, sabe? Quando eu vou colocar a minha opinião como jornalista, como mulher, dentro do futebol principalmente. Mas assim, eu nunca sofri nada em relação a isso nas redes sociais. Bem pelo contrário, hoje eu tenho muito mais apoio. No próprio canal a gente vê o feedback positivo do trabalho que eu venho fazendo. Mas eu repito, é agora. No início era diferente. É diferente. Sabe o que eu percebo? Não sei se vocês têm a mesma percepção de que o machismo, principalmente comigo, acho que com a Angélica também, ele é muito mais velado, né? Uma questão mais velada. Ninguém tem coragem de chegar em ti, na tua frente, e te falar alguma coisa, ou no teu perfil pessoal, no Facebook, lá escrever alguma coisa. Exato. No meu caso, não acontece isso, porque eu percebo que as pessoas muitas vezes não têm coragem de falar isso diretamente pra ti, te ofender diretamente, sabe? Pois é, eu ia perguntar como é que vocês lidam, né, com essas situações. Eu uma vez, assim, que pra mim foi bem difícil, assim, porque às vezes a gente tá ali trabalhando, a gente tem que ter respeito por o trabalho que tu tem. Por exemplo, eu tenho muito respeito do gramado, eu gosto muito de estar lá, é meu trabalho, então eu tenho muito respeito, eu respeito muitas pessoas que estão ali do meu lado, eu respeito os jogadores, eu respeito os técnicos, eu respeito a diretoria, eu respeito os torcedores. Agora, quando me desrespeitam, eu fico muito chateada. Um dia eu estava num pré-jornada no estádio Presidente Vargas e eu me dou muito bem com a torcida, sabe? E o pessoal da Fanáticos estava lá atrás da goleira e eu estava lá dentro do gramado anotando as últimas escalações. E como a gente chega muito cedo, né? Só fica a gente lá. Eles começaram a gritar palavras não legais, assim, sabe? Começaram a me ofender. Aí eu disse, cara, não é possível, porque eu convivo com eles há 4 anos, não é possível que eles vão agora fazer isso, né? Aí eu cheguei bem perto e disse, o que está acontecendo? Vocês estão com algum problema comigo? Aconteceu alguma coisa comigo? Vocês estão com algum problema? Porque eu nunca desrespeitei vocês. Pelo contrário, eu venho aqui, faço essas entrevistas, abro espaço para vocês na rádio quando vocês têm alguma coisa. E agora eu fiz alguma coisa para vocês me desrespeitar dessa maneira? Então, assim, foi o primeiro. Aí depois todos eles, eram 4 meninos, eles foram lá e me pediram desculpas, né? Que eles estavam alterados, estavam ansiosos pelo jogo e tudo mais. Então, eu tento lidar desta maneira, desta forma. Até não passar do limite demais. Até estar no limite, eu tento conversar e jogar. Nas redes sociais eu já fiz, mas tu tem algum problema? Alguma coisa que eu escrevi aqui tá errado? Tu considera errado? Porque no meu ponto de vista é isso, tu pode ter o teu ponto de vista, mas tranquilo. Então eu tento lidar dessa maneira, porque eu nunca fui muito ofendida ao ponto de, sabe? Isso agora, no início eu já chorei, sentei e pensei, não vai dar. Sim, mas não chegou ao ponto de nenhum processo, nada que eu considerei que me ofendesse tanto a esse ponto, sabe? Por isso que eu falei, eu sempre tentei levar na conversa, porque diferente da capital, a gente tem um contato mais próximo aqui no interior, né, Jana? Sim. Tipo, a gente passa na rua, o pessoal cumprimenta, o pessoal conhece, dentro do estádio também, tu é chamada pelo nome, então tu tem uma proximidade maior. Eu nunca precisei, tomara que nesse decorrer da minha caminhada como carreira, nunca precise fazer isso. Pra mim, o caso, acho que mais que me deixou meio desconfortável, assim, foi quando eu tava fazendo reportagem de campo de um time visitante aqui no Presidente Vargas. E eu conhecia o técnico adversário, não importa o nome dele agora. Fui conversar com ele como profissional, né? A gente é simpática com as pessoas, mas isso não quer dizer que a gente queira algo a mais com ele, né? Aí, no final do jogo, ele me mandou uma solicitação de amizade no Facebook e quis puxar a conversa, sabe? E isso não é legal que aconteça, porque às vezes tu te sente culpado, tu acha que tu deu muita abertura pra essa pessoa e, na verdade, não é isso. Tu tá lá só fazendo o teu trabalho. Interpretou de outra forma. Entrevistando a pessoa, conversando com a pessoa, e eles não entendem isso. Eles acham que a gente sempre vai estar querendo algo mais com eles. E tipo, isso é bem comum, por exemplo, na rádio, muitas vezes a gente tem que fazer entrevistas, né? Então, por exemplo, tu tem o número das pessoas, né? Tu tem o número dos jogadores, tu tem o WhatsApp dos jogadores, tu tem o WhatsApp dos técnicos, de todo mundo. E chega um momento que tu precisa, né? Que tu vai fazer uma entrevista, que tu vai fazer.
E muitas vezes acontece isso, leva num outro sentido, porque quem me conhece sabe que eu sou muito alegre, assim, eu converso com todo mundo, eu tenho a proximidade, como eu vou falar com a Jana, como eu vou falar contigo, eu vou falar com qualquer pessoa, independentemente se é mulher, se é homem, porque eu sou assim e eu tenho que ser, e eu tenho que ter uma boa relação com as pessoas que eu vou trabalhar, senão é muito difícil trabalhar. Senão é a pessoa muito não vai se abrir difícil, contigo, a pessoa não né? vai, não quero falar, não vou falar, não é assim. Então existe isso. Só que aí tu tem que botar o limite, tu tem que mostrar, ó, negócio. Eu já falei muitas vezes, ó, eu acho que o senhor está confundindo as coisas. Não é bem assim, a gente está fazendo o nosso trabalho. Se eu estou lhe importunando, se alguma coisa, o senhor me fala e a gente para de falar, não tem problema nenhum. Agora, eu só não quero que o senhor confunda as coisas. Aqui a gente está falando de trabalho e é isso que tem que ser entendido. Quando tu deixa isso claro, é bem tranquilo de tu lidar e tu trabalhar com as pessoas. E, às vezes, o preconceito, ele vem diretamente, né, dos próprios colegas que estão trabalhando com vocês, né? Isso já aconteceu alguma vez? Olha, eu tive muita sorte lá na Rádio Universidade, porque eu entrei num grupo de pessoas que eram com uma mente muito aberta e que me aceitaram muito bem lá. No ambiente acadêmico, a gente percebe que não tem tanto preconceito quanto no mercado de trabalho. Eu tive muita sorte, até porque foram eles que me apoiaram, principalmente para assumir como comentarista da equipe. Enfim, foi ideia deles, não partiu nem de mim o fato de querer comentar os jogos. Foi ideia deles. Então, eu tive muita sorte lá, mas eu tenho consciência de que no mercado de trabalho é muito diferente. É só a gente ver o número de mulheres que tem trabalhando nisso comparado ao número de homens, né? A gente sabe que, às vezes, não é nem... É muito mais esse machismo velado de ficar fazendo piadinha, de achar que não é que a gente não assédio, entende, que não entende, que não vai levar pro lado pessoal. Acho que é muito mais por parte disso. E é muito difícil, assim, trabalhar com jornalismo esportivo ainda no mercado de trabalho. Angélica, acho que pode falar mais sobre isso do que eu, né? Porque lá na rádio eu tive um ambiente muito acolhedor, até por ser uma rádio pública, né? Não tem tanto essa questão de comercializar, de vender, que a gente sabe que os patrocinadores também sempre vão preferir um homem narrando, um homem comentando, né? Na hora de comprar algum patrocínio. E eu tive muita sorte por causa disso, assim, por ser um ambiente bastante acolhedor. Quando eu comecei na rádio, a gente brinca isso, hoje vira piada, hoje é engraçado a gente falar sobre isso. Quando eu comecei no comercial, vendendo publicidade, né? A gente, quando sai da universidade, a gente vai indo, né? Vai fazendo o que tiver que fazer. E quando eu comecei na reportagem, quando eu comecei no jornalismo lá na rádio, eles falaram assim, ó, Angélica, tu vai fazer o setor, que o setor é acompanhar os treinos, tanto do Inter como do Rio Grandense, né? Tu vai acompanhar diariamente os treinos, tu vai ser responsável por toda a parte esportiva da rádio. E aí um colega nosso que trabalhava lá hoje, a gente ri sobre isso, brinca sobre isso, ele disse assim, ó, não, como é que vocês vão colocar uma menina para fazer isso? Como é que vocês vão colocar uma guria para cobrir esportes aqui em Santa Maria? Não dá, eles não dá. Hoje a gente brinca, ele fala, foi o meu incentivo para te ser tão boa como tu é hoje. Mas existe, mas eu, que nem a Jana, eu tive muita sorte, porque o pessoal me ajudou muito depois disso, sabe? Os próprios meninos que trabalhavam no campo comigo me davam várias dicas. Ó, Angélica, faz assim, fala assado, é legal tu puxar assim, toma cuidado com isso, ó, os caras já estão pensando, vai desse jeito, vai do outro jeito. Então, eu tive um apoio dos meninos, colegas de jornalismo. Mas, por exemplo, às vezes a gente vai conversando com outras pessoas, e tem muita gente que a gente acaba conhecendo, né, nesse mundo também. Tem uns meninos lá de Caxias, principalmente, que a gente conversa e eles pegam e falam, ó, aqui ainda não tá aberto para mulher. Ainda aqui é muito... coisa de, porque ela é mulher, eu não quero trabalhar com ela. Aqui é muito difícil ainda. Tem muitas emissoras e redes que não aceitam muito bem isso. Existe o machismo, existe o preconceito de... E a gente vê isso... Eu acho que os jovens, meninos jovens que trabalham no nosso meio, eles são mais tranquilos em relação a isso. A gente vê o preconceito com a galera mais da antiga, sabe? A galera mais da antiga fica meio assim, sabe? Mas tá mudando, sim. Se percebe essa diferença, mas ainda existe. Até em uma gravação de maio de 2018, o comunicador Peninha, ele fez uma piada com a Duda Strepp durante o programa da sala de redação. Na ocasião, ele disse para a jornalista voltar para a cozinha. O caso, ele rendeu o pedido de desculpas, né, que fez até a jornalista chorar. Então, o que vocês acham sobre esse episódio que ocorreu?
Então, eu já conhecia o Peninha, né? A gente já conhecia ele de falar de futebol, do Grêmio, principalmente, né? Da adoração que ele tem pelo Grêmio. E eu já sabia da maneira que ele era, né? Como pessoa, e enfim. E foi bem num tempo que foi a primeira vez, eu acho, depois da Kelly, que passou um pouquinho pela sala de redação, que a Duda ingressou, né? E eu lembro que eu ouvi, não no momento, não estava ouvindo quando estava ao vivo, mas ouvi várias vezes depois, vi no YouTube, vi os comentários e tal. E é aquilo que a gente estava falando, sabe, Milena? Esse pessoal mais antigo ainda tem esse preconceito, Sim. sabe? Eles não conseguem entender que a mulher pode chegar e entender tanto ou quanto eles de futebol, de basquete, de futebol americano, independentemente do setor que for. Claro que a gente fala em jornalismo esportivo, mas em todas as áreas. Isso machuca o ego deles de alguma forma. E o Peninha é uma pessoa assim, né? E o Sala de Redação, né, que foi o programa que aconteceu, é um programa ainda bastante antiquado, né, que reúne o pessoal mais velho, né, que já está há mais tempo, que já tem um pouco mais de carreira consolidada lá na Rádio Gaúcha, e ver uma mulher jovem, que tem uma bagagem também, porque a Duda já está há bastante tempo no jornalismo esportivo, na TV, na RBS, né, e ver uma mulher mais nova chegando lá e dando a sua opinião, porque o mais engraçado é que ela estava lá como torcedora colorada, dando a opinião dela sobre o Inter, e o Peninha fazia o contraponto com o Grêmio, Pois né? então já tá, entendeu? Já era destinado isso, ela não estava falando, ela estava falando como torcedora Não, colorada. como jornalista, como jornalista torcedora, torcedora mas não- colorada. E mais uma vez, né? A mulher dando a sua opinião, incomodando, né? Sendo- Quando é opinião, incomoda. Quando é mulher dando opinião, incomoda. Informação não é tanto. Não incomoda tanto as pessoas, sabe? Mas quando é opinião, de tu colocar o teu ponto de vista como jornalista, como mulher, isso incomoda. Então, até quando que a mulher ela vai precisar provar que entende do assunto para que tenha essa maior credibilidade, né? Ai, eu queria saber também, Milena, até quando. Mas eu acredito que o espaço ele tá aumentando. Até, inclusive, esses tempos eu escrevo uma coluna num jornal em Bagé, que é só sobre mulher, sobre futebol feminino. A gente começou essa coluna na Copa do Mundo. Eu e mais duas jornalistas que trabalham no interior, duas meninas que são repórter de campo em rádios também. E a gente, cada semana, uma menina escreve sobre isso, né? E até eu coloquei. Eu queria que isso que a gente está debatendo aqui não precisasse debater, que fosse algo normal, entendeu? Mas ainda não é. Ainda tem discrepância, ainda é diferente, ainda a gente não vai conseguir amanhã ou depois esse equilíbrio dentro da profissão, esse respeito que a gente merece, que a gente está buscando e que a gente se esforça. Eu acho que é a médio e longo prazo ainda isso, sabe? E isso que incomoda é a gente ter que mostrar que a gente sabe? Tudo pra gente é mais difícil. A gente tem que mostrar que a gente entende, a gente tem que mostrar que a gente sabe o que tá falando e os outros não. Os homens não precisam mostrar isso. Pra eles é como se... Isso que machuca de alguma certa forma, e a gente tem que estar toda hora, toda vez, para mim, no caso, toda jornada, toda matéria, toda opinião, todo vídeo que eu faço, eu tenho que provar que eu sou boa, eu tenho que provar que eu consigo fazer. Isso que incomoda. Assim, eu acho que precisaria de uma mudança estrutural na sociedade, né? Pensamento que da de sociedade. fato isso acontecesse. Porque o machismo, ele é da sociedade, né? Ele está intrínseco na sociedade. E o esporte, como um produto cultural da sociedade, também vai ter machismo envolvido, né? Então, acho que precisaria de uma mudança de mentalidade na sociedade como um todo, né? Porque a sociedade, ela é machista. Com certeza. E o Ela esporte faz muito parte da machista. sociedade, consequentemente vai ser Exatamente. machista também. Mas eu percebo que, assim como a Angélica, eu entrei no jornalismo esportivo há 3 anos e meio, quando eu entrei na faculdade. E desde então, nesses 3 anos pra cá, já mudou bastante. Porque quando eu entrei no Radar Esportivo, que era o projeto de extensão que eu participava, tinha umas 15 pessoas lá e eu e mais uma menina só lá no projeto. Aí agora já estamos entre 5. Ainda não chegamos na igualdade que a gente espera. Mas assim, de 2 para 5, 6, na verdade, comigo são 6 para 6, já é uma mudança muito grande em poucos anos, né? Mas, Jana, a gente tem que levar em consideração algo que eu acho bem importante também. A gente fala, claro, dessa importância da mulher, mas a gente tem que ver o interesse da mulher para essa área.
que nem de 5, eu acho um número grande de bom, mulher. né? É um número incrível de mulher trabalhando dentro de um projeto da UFSM. Quando eu era da faculdade, quando eu estudava na Federal, não tinha nenhuma menina no radar. Não tinha ninguém. E teve meninas que fizeram a seletiva. Teve meninas que já passaram. Viviana Fronza foi uma das primeiras mulheres, né, a ingressar dentro do radar, que é um projeto que eu admiro muito, é um projeto muito legal da universidade. A mulher tem que, entendeu? Às vezes não é passado para a mulher essa parte, sabe? Que é legal, que é bacana. Só é passar, não, é difícil, ó, vai ser duro. É duro, é difícil, tem preconceito, mas é legal. Ninguém incentiva. Ninguém incentiva, falta um pouco talvez de incentivo, falta um pouco do meio de comunicação ou da própria universidade, mostrar para a mulher que existem caminhos, que é legal delas ingressarem nessa área, sabe? De ter esse interesse acadêmico, entendeu? Na minha época eu não tinha isso, eu não sabia. Até por isso que eu falo sempre, quem me escolheu foi o jornalismo esportivo, não fui eu que escolhi fazer. Porque se fosse depender de mim, talvez eu não tivesse entrado para essa área, sabe? Então, 5, cara, é um número incrível, eu acho, sabe? E se tem mais de 2 mulheres, 3 dentro de uma emissora fazendo, é bastante. E eu acho que vem desse incentivo, principalmente dessa área acadêmica, de mostrar para a mulher que é legal, que é um diferencial, a gente tem essa coisa sensitiva da mulher, que é bacana, que faz a diferença dentro do jornalismo esportivo. E não tem muito incentivo e também não tem muita representatividade, Exatamente. né? Porque a mulher, ela sempre vai querer se espelhar em algo que ela vê, na representação de alguma coisa. E a gente não tendo mulheres narradoras, mulheres comentaristas, principalmente, né? Que são duas posições, assim, que a gente vê que ainda tem um certo tabu para a mulher ocupar esse espaço. As mulheres não vão querer ocupar esse espaço se elas não se verem representadas por outras mulheres, Elas não né? têm quem se espelhar, na verdade. Um né? exemplo totalmente diferente, mas que vale. Por exemplo, o sertanejo, a música sertaneja com a mulher. Hoje em dia a gente vê muito mais dupla, sozinha, e é porque foi se buscando esse espaço dentro do que era praticamente machismo, machista há anos atrás. Então acho que é mais ou menos nesse sentido, sabe? Segue mais ou menos essa linha. Então, o ápice do ano foi a Isabelle Moraes narrando o primeiro jogo de uma Copa do Mundo pelo canal da Fox Sport. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Eu ouvi ela um pouquinho. E esse é um espaço ainda restrito para as mulheres. E por isso, a gente foi às ruas para saber a opinião dos telespectadores. Vamos conferir a enquete, então. Bom, por que você acha que a mulher ainda não conseguiu um cargo de narradora de futebol ou qualquer esporte? Bom, primeiramente, eu acho que porque elas não querem um pouco, porque hoje em dia a mulher ela conquista o que ela quiser, sabe? Muita gente já diz que a gente não poderia chegar em alguns lugares, tal profissão, e a gente conquistou isso hoje em dia, sabe? E um pouco do machismo também, eu acho que alguns homens têm preconceito, que acham que a mulher não sabe, que a mulher não pode, mas se a gente quiser, a gente consegue. Eu acredito que o ambiente esportivo, justamente por ser um ambiente machista, pode desencorajar muitas vezes as mulheres que querem seguir nesse ramo. Eu acho que elas não tiveram oportunidade, assim que o momento que ela tiver oportunidade, elas vão ter, que já temos na Record já, uma narradora já, né? Porque eu acho que assim que tiver mais oportunidade, eles vão ter. Olha, eu acredito que é questão de oportunidade, para elas tentarem, né, fazer o trabalho de narração. Acho que, inclusive, a voz feminina seria uma voz mais clara até para poder se entender melhor no rádio, principalmente. Eu acredito que é questão de a pessoa tentar fazer a tentativa, fazer o teste nas rádios, né, que transmite jogos, porque realmente, tu me falasse uma coisa agora que me chama a atenção, não vi nenhuma narradora aqui, pelo menos no sul do país, fazendo transmissão de futebol. Mas eu acho que isso não tem nada de mais. Preconceito, acho que não existe mais. Existe repórteres, que é mais complicado, tá dentro de campo e dentro de vestiário já existe. A narração acho que seria o mais tranquilo para a mulher. Eu acho, por ser mulher, os homens acham que mulher sempre tem que estar assim, atrás do fogão. Na minha opinião, é o que eu penso. Mas tem mulheres que podem fazer muito mais coisas além disso. Isso daí não é de agora que o machismo vem tomando conta, né? Isso daí é bastante... É que não tem como comparar, isso daí é isso, é o machismo, né?
Eu acho que, na verdade, vem de toda uma cultura da sociedade, né? A gente pode perceber que só nesse ano, né, já tivemos várias Copas Mundiais femininas de futebol, e só nesse ano que começou a ter mais visibilidade o fato de a mulher, de a gente ter uma seleção feminina brasileira que vai a campo e que ganha muito, né? Então, eu acho que é um processo, sabe? Eu acho que, na verdade, vem muito de uma cultura machista, de achar que esse não é o lugar da mulher, que o lugar de futebol não é lugar para mulher. E a gente, aos pouquinhos, tá começando a mudar isso, né? A gente sabe que nesse ano a Fox inovou com uma narradora feminina, uma narradora mulher. E quem sabe a gente aos pouquinhos vai começando a criar essa cultura de que também esse espaço é um espaço para mulher. Então, o que vocês acharam das nossas enquetes? Tu vê que mais ou menos o pessoal tem a mesma visão, né? Que traz sempre os mesmos pontos. E teve alguém que falou ali que é bem importante, é o espaço, né? Às vezes a gente até quer. Eu, por exemplo, eu tentei narrar. Eu acho muito difícil. É muito difícil, sabe? Não que a gente não possa, eu acho que é bem bacana dar. É difícil, é bem diferente da gente reportar, né, Jana? Ou da gente comentar. É bem complicado, é bem difícil. Mas aí que tá essa questão também. Será que os meios de comunicação, será que uma rádio, né, será que uma TV vai querer contratar uma mulher como narradora? Então, às vezes a gente até tenta, às vezes a gente até vai, a gente, né? Mas tem que ver também essa aceitação, tem que ver como as pessoas e a sociedade recebem isso. Será que vai ter muita crítica? Será que eles não vão... eu não vou contratar porque eu sei que não vai dar certo, porque é muita crítica, a gente até tenta inovar, mas não dá. Então, é naquilo que a Jana falou, a sociedade ainda ela é machista para aceitar isso. E mais do que do fato de ser mulher, as pessoas elas tentam encontrar desculpas pra não se dizer que são machistas, né? Porque a voz da mulher ela é mais fina, não vai trazer emoção pro jogo. Mas como que não? Nada a ver. Tem a parte cultural também que foi falado. Exatamente. Ali, né? Porque muitas vezes o que tu ensina em casa, né, é o que vai sempre passar para o resto da família, para geração em geração. Por isso que a Jana falou o que é bem legal, na universidade é menor isso, né? Sim. Porque agora a gente vê a galera de hoje em dia, a juventude, essa nova, né, esses novos adultos que vêm se formando, eles já têm uma mentalidade um pouco diferente, né? Eu, por exemplo, lá na rádio, a gente eu e mais 1 ou 2 jovens. E o resto é tudo a galera acima de 40, 50 anos, 60 anos, o pessoal da antiga. Então a gente sente isso, às vezes a gente quer impor uma ideia bacana, que pra nós a gente vê que é legal, mas que não tem tanta aceitação porque na visão deles não é assim, sabe? Então tem toda essa questão, vai passando de geração em geração, é cultural ainda isso. Por isso que eu acho que como essa nova geração ela vem diferente... Eu acho que pode mudar daqui a um tempo, sabe? Devido a essa nova reformulação que a gente está tendo na sociedade. E eu percebo agora que eu tô no Diário de Santa Maria também, a gente criou lá um podcast esportivo que somos basicamente os estagiários, os assistentes de conteúdo, enfim, que fazem esse podcast. E são 5 pessoas fixas e eu tô entre elas. Aí, às vezes, quando eu não posso, eu sou a única menina, né, fixa lá. Eles se preocupam em chamar outra menina da redação que queira falar de futebol para participar. Então, percebe-se que já tem também essa preocupação... essa abertura. De dar espaço para a mulher também poder falar. E apesar das conquistas, o ano também ele foi marcado por assédio e abuso nos estádios, né? Por isso, os jornalistas esportivos de todo o Brasil se uniram e lançaram a campanha Deixa ela Trabalhar, a fim de buscar mais respeito no trabalho feminino. No entanto, o desrespeito, ele não está só designado apenas por esporte, né? Vocês acreditam que tem uma outra área que ainda tem esse preconceito? Eu acho que é meio geral, né? Talvez a gente sente um pouco mais porque falar de esportes, falar de futebol principalmente ainda é algo mais masculino, então por isso que todo esse preconceito ele é relacionado mais com a gente que trabalha. Mas eu acho que existe na grande parte, sabe? Em qualquer profissão a gente vê às vezes quantas profissões o homem tem a mesma função que a mulher e ganha mais que a mulher. Isso é um desrespeito, é um preconceito e continua tendo. Eu acho que conosco, né, Jana, é um pouquinho mais porque é um meio masculino, né?
E eu acho que mulher em posição de liderança incomoda muito, porque desde pequenos as pessoas são ensinadas de que o pai vai trabalhar fora, vai sustentar a casa, e a mãe é dona de casa, é subordinada ao homem, né? A sociedade patriarcal. Hoje a gente percebe que isso vem mudando, mas até alguns anos atrás era isso que se ensinava e era isso que acontecia na maioria das famílias, né? Então, muitas vezes, para os homens verem mulheres em posições de liderança, muitas vezes comandando eles ou na mesma posição, isso incomoda bastante. Acho que essa liderança das mulheres ainda incomoda muito, infelizmente. Eu tenho uma amiga minha que ela é engenheira civil e ela foi a primeira mulher mestre de obras, assim. Então, ela convivia diariamente com, né, os pedreiros, enfim. E ela disse que no início foi muito difícil para ela também. E a gente conversou isso num bate-papo muito legal, que a gente estava falando sobre isso, sobre as nossas dificuldades nos nossos empregos, né, na nossa profissão, enfim, que a gente passou. E ela é uma mulher incrível, assim, sabe? E ela disse que Angélica, para mim foi bem difícil, sabe? No início, porque eu me sentia acuada muitas vezes. E é bem isso que tu falou, ela era a liderança lá, os caras tinham que obedecer a ela, né? Ela era a mestre de obras. E ainda os homens não gostam de que a mulher, de alguma certa forma, te dê uma ordem, ou seja, superior a ti em determinadas coisas. Devido a essa cultura, né? Sim. E as mulheres, elas já são a minoria no jornalismo esportivo, né? E ainda tem alguns casos em que muitas vezes elas são contratadas só pela beleza, né? E como é que vocês veem isso? Vocês se sentem incomodadas com isso? A gente às vezes comenta, às vezes é até chato a gente falar, né? Mas a gente vê, eu, por exemplo, para eu melhorar, para eu ser melhor, eu vou buscar referência, eu vou buscar me espelhar em alguém, ou de algumas certas formas. E aí às vezes a gente fica, né? Tu olha, fica pensando, cara, como é que essa menina chegou aí? Sabe? Que a gente fica assim, como é que não dá... Né? Não dá, não tá no patamar, mas claro, é uma menina linda, uma menina bonita, né? E eu acho que isso acaba acontecendo mais na televisão, de alguma certa forma, porque, por exemplo, na rádio ninguém te vê, né? Tá tranquilo, tá de boas. Mas eu acredito que ainda existe isso. E muitas vezes nós mesmas somos julgadas por causa isso, dessas mulheres, exatamente, né? Que às vezes não entendem nada de esporte, mas foram contratadas para embelezar a televisão, né? Para ser um ambiente mais atrativo aos olhares dos homens, né? É tudo voltado sempre pro homem também, né? Assistir a televisão. Tu nunca vai imaginar que uma mulher pode estar querendo assistir o programa de TV e não tá nem aí se é uma pessoa bonita, gorda, magra, alta, baixa, que tá Mas, por exemplo, a gente para assistir sobre futebol e a gente quer saber conteúdo. A gente quer saber quem tá apresentando. Pode ser, seja lá quem for, ou homem, ou mulher, ou magra, gorda, loira, morena. O importante é a informação que tu tá passando, é o conteúdo daquele programa. E eu acho que é isso que o pessoal tem. A gente sabe que a TV é visual, então precisa ter uma postura, precisa ter algo diferente, mas não significa que tu só vai contratar uma mulher porque ela é bonita. É totalmente errado isso. Tu tem que contratar alguém, né, que entenda, que saiba o que está falando, né, mas isso acontece. A gente vê isso, a gente sabe, E para mim isso me incomoda, porque às vezes tu vai tentar buscar um espaço ou tentar chegar em alguma coisa e tu entende como é que é aquela filosofia, aquela ideologia, tu fica pensando, não vou, sabe? Então isso me incomoda. A gente vê que tem muita gente lá em alguns lugares pela beleza do que pelo próprio conteúdo e pelo próprio profissional que é. E já aconteceu, desculpa, de me falarem também que assim, tu só conseguiu essa informação porque tu é mulher. Porque tu é bonita, porque não sei o quê, porque se fosse um homem não teria conseguido essa informação. E até por isso, né, porque a gente enxerga mulheres que de fato estão na TV apresentando programas esportivos só porque são bonitas e não tem conteúdo, e por causa disso a gente sofre esse preconceito também. E isso de conseguir informação, eu ouço sempre, tu conseguiu rápido porque tu é mulher, se fosse eu não ia me atender. Ele respondeu rápido porque tu é mulher. Mas de alguma certa forma, claro que o pessoal que fala isso pra mim fala brincando, mas no fundo a gente sabe, né, que tem. E é por isso que eu disse, a nossa sensibilidade como mulher, ele é um diferencial no jornalismo esportivo. Eu acho isso incrível, assim. Eu sou muito, muito de coração, assim, por exemplo, eu choro quando o Inter perde, e não tem porque eu choro quando o Rio Grandense perde, eu choro de feliz quando isso acontece. Então, como eu sou os olhos dos meus ouvintes, né, eles estão pela minha voz, eles não estão me vendo, eu quero passar essa emoção.
talvez um homem não possa passar isso. E eu recebi muitas coisas legais nesse sentido, principalmente quando o Inter foi para a semifinal da divisão de acesso, para as quartas de final. Ô, Angélica, a gente sofreu contigo, a gente chorou contigo, a gente riu contigo, a gente comemorou contigo, porque toda essa emoção foi passado. Então, isso que é o legal, sabe? Independentemente da beleza, da forma física que tu tem, eu disse, beleza, foi feito o meu trabalho. Então, o que vocês acham que falta para a mulher se consagrar no esporte? Que ela não precisa explicar o que é o impedimento para ela ter o espaço dela no futebol, no esporte, digamos assim. Eu acho que falta ainda para a mulher essas posições mais de destaque, né? Que é de narradora, de comentarista, que são essas posições de liderança, né? Uma pessoa que vai comandar uma jornada esportiva, no caso do narrador, ainda falta bastante o espaço para as mulheres. Nos últimos anos a gente viu alguns exemplos de mulheres ocupando esses espaços, mas ainda são exemplos muito pequenos, são poucas mulheres que conseguem chegar até lá. E temporário, né, já? No caso da Copa do Mundo foi durante a Copa, né? Depois a mulher que se vire, né, para achar um emprego. E acho que é isso, assim, principalmente nessas posições de destaque, a gente encontra muita dificuldade. Um exemplo positivo foi agora na Copa do Mundo Feminina, que a Ana Thaís Matos foi a primeira mulher a comentar um jogo de futebol na Globo. E é importante também o fato de uma mulher estar falando sobre o futebol feminino, que nas outras Copas que aconteceram, os homens lá falando de futebol feminino, muitas vezes não tinha muita noção. E perde o feeling da coisa, né? Eu acho muito mais interessante uma mulher falando de futebol feminino, porque entende, porque tem toda essa sensibilidade, como eu falei, do que um homem. E o futebol feminino é bastante diferente do masculino. É diferente, sim. Não dá pra querer comparar as duas formas de jogar os dois jogos, porque não é a mesma coisa. E esse fato da Globo estar abrindo as portas para ela foi muito importante nesse sentido, assim. E complementando, é aquilo que a gente falou de oportunidade. Falta oportunidade. Dentro da área acadêmica, falta incentivo de alguma certa forma, né? Para a mulher ter esse interesse de não mostrar só as coisas ruins que a gente passa, né? Tem muita coisa legal dentro desse meio, sabe? Tem uma valorização bacana, tem isso que eu falei do ouvinte se sentir, no meu caso, se sentir representado, passando essa emoção. Tem coisas legais, é muito satisfatório. Eu digo, eu não sei fazer outra coisa hoje em dia, sabe? É muito bom isso. E falta exatamente isso, oportunidades. Eu acho que a partir do momento que se tenha mais oportunidades, a gente vai ver muito mais mulher nessa área. E qual a perspectiva de vocês para o futuro da mulher no esporte? Eu acho que tende a melhorar bastante, a gente já comentou que de uns anos para cá melhorou muito, e acredito que daqui para frente a tendência é de que se abra mais as portas, que se tenha mais oportunidade, porque a mulher está aí mostrando que entende do esporte, sim, e diferente do que acontecia há alguns anos, a mulher está dando a cara a tapa, não está mais tendo medo de trabalhar nessa área. Acho que isso vem sendo bastante positivo nesse sentido, assim, da mulher também tomando essa iniciativa de querer vencer esse machismo e buscando seu espaço, né, querendo bater de frente com o homem. E acho que é isso, assim, tende a aumentar muito nos próximos anos esse espaço, porque a gente viu com as competições recentes da Copa do Mundo, a mulher tendo mais espaço também, e nos próximos anos esse espaço vai aumentar ainda mais. A gente fica na torcida também, né, Angélica? E até mesmo pela mentalidade desses novos que vêm chegando, sabe? Dessa nova sociedade, né? Desses novos adultos que vêm, estão mais abertos a isso. E é bem o que a Jana falou. Parece que a gente não vê mudança, mas teve muita mudança, teve muita diferença. Se a gente fosse comentar isso, o que a gente está debatendo hoje há 15 anos atrás, eu achava que a gente estava maluca em comentar sobre isso. Então a gente vê. Claro que é a passos bem lentos, o equilíbrio vai demorar para chegar. Da gente ter, por exemplo, 5 mulheres e 5 homens dentro de uma jornada esportiva. Da gente ter, por exemplo, uma narradora, um homem comentarista e um repórter homem e uma repórter mulher, ou vice-versa nesse sentido. Eu acho que ainda são passos lentos, assim, sabe? Vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. É bem o que a Jana falou, é botar a cara a tapa, é mostrar que pode, que sabe e que é por profissionalismo, independentemente do gênero da pessoa. E eu lembro que a Viviana Fronza um dia me contou que ela foi, acho
acho que a primeira mulher a ser uma das repórter primeiras. aqui em Santa Maria. E na época que ela foi repórter, as coletivas de imprensa após o jogo eram dentro do vestiário, com os jogadores de toalha, com os jogadores passando pelado. Então, para tu ter uma ideia, isso faz que 10 anos, acho que talvez um pouquinho mais, há 10 anos, então não se pensava em ter mulheres nesse meio esportivo como repórteres, porque as coletivas eram feitas no vestiário, que era um ambiente masculino. A partir de então, que aqui em Santa Maria se começou a fazer uma coletiva de imprensa. E a gente vê nos estádios até banheiros, assim. Não tem banheiro, às vezes tu tá na cabine de imprensa, é o banheiro para todo mundo, não tem um banheiro feminino, um banheiro masculino. Na arbitragem isso vem acontecendo recém agora, de ter um banheiro específico. No interior não tem, por exemplo, tu vai ver, quando a gente comenta com as meninas que fazem arbitragem também, não, os guris se vestem, saem, a gente se veste, tudo vai se organizando. Então, tu entende? É um processo ainda que o pessoal está se organizando e se adaptando a essa nova realidade. Sim. E como que vocês percebem o papel da mulher no jornalismo esportivo, a importância? Para encerrar. Eu acho que é muito importante, mas não é só pelo fato da mulher, mas é pelo conhecimento, pelo profissionalismo. E fica mais bonito uma mulher ali, sabe? É legal esse ensinamento, é aquilo que eu sempre falo e repito, essa sensibilidade que a gente tem um pouquinho mais, a gente pode trazer um pouquinho mais disso, sabe? De mais coração, de passar isso de alguma certa forma. É legal tu conversar com homens. Eu, por exemplo, lá na redação é muito legal o ambiente que a gente vive, a gente se respeita muito, um aceita a opinião do outro. Dentro de uma jornada esportiva, é bacana tu ouvir que tem uma voz diferente. Por exemplo, nas férias a gente sempre, agora a gente está com uma estagiária mulher lá, tenta sempre colocar, por exemplo, alguma voz de mulher no noticiário, sabe? Trazendo isso, porque é bacana, é muito importante, gente, é muito importante mesmo o papel que a gente está trazendo e o quanto é legal a gente ver mulheres se inserindo nesse meio. É muito legal para essa questão de se espelhar também, de ter que se espelhar, de trazer referências. Mas o que mais a gente quer é que a gente não precise mais falar de mulheres no esporte, né? Que a gente fale só de jornalismo esportivo. Que seja comum, sabe? Teria que ser comum a gente ter mulheres ali. Teria que ser normal. Teria... Isso, que é muito legal que a gente está fazendo, para chegar um tempo que a gente não precise mais falar sobre isso. Que seja homem ou mulher, seja no mesmo. Seja a mesma coisa, sabe? Tomara que isso aconteça. Então, esse foi o Mídia em Cheque de hoje. Conversamos com Angélica Varaschini, jornalista esportiva da Rádio Membuí e que também possui um canal Angélica FC, Janaína Ville, repórter e comentarista de futebol americano da Rádio Uni FM. Nós ficamos por aqui e voltamos com o próximo programa com um outro tema.